amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia pra servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia pra servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto no Lar! Junta toda a família e vem participar com a gente hoje, hein? Você já percebeu o quanto as pessoas são preocupadas? As pessoas são preocupadas com o que comer, com o que vestir. Ah, como vai ser o dia de amanhã? Ah, será que eu vou conseguir assistir a minha série? Será que eu vou conseguir comprar um jogo novo de videogame? Mas você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem um versículo que nos orienta, nos ensina o que nós devemos fazer, o que eu e você deve fazer em toda e qualquer situação. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Vamos entender o que esse versículo está nos ensinando, está nos dizendo? Eu vou pedir aqui para a Letícia vir segurar o nosso cartaz. Eu estou aqui com a nossa Bíblia, mas olha só o que diz aqui. Lancem sobre ele significa o quê? Colocar realmente sobre ele, colocar sobre Jesus toda a sua ansiedade, significa toda a sua preocupação. Significa colocar em Jesus em primeiro lugar, porque ele tem cuidado de você. Sabe, se você já tem Jesus vivendo no seu coração, você precisa conhecer a cada dia mais e mais sobre Jesus e o adorar com sinceridade. Isso significa que você precisa gastar mais tempo conhecendo e praticando as coisas de Deus. Muitas vezes você gasta tanto tempo com o videogame, com as preocupações aí, com o que vai ser amanhã, o que é hoje, o que comer, o que vestir, como eu já falei, e se esquece realmente de se preocupar em fazer as coisas que agradam a Deus. Você esquece de conhecer mais sobre Jesus e adorá-lo com sinceridade. Agora, se você que está aí no culto no lar e ainda não tem Jesus como seu Salvador, você também precisa se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus e lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação e também conhecer mais sobre ele e adorá-lo de verdade. E para a gente repetir, memorizar esse versículo aqui na nossa cabecinha, guardar ele no nosso coração, a gente vai falar 1 Pedro 5,7, que é o endereço no começo e no final. Vamos lá? 1, 2, 3 e... 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Agora, para ficar bem legal, você precisa ser bem esperto. Quando a gente falar a palavra lancem, você bate palma e fala a palavra junto. Lembrando que a gente vai falar 1 Pedro 5,7 no começo e no final. Vamos lá fazer um teste, Letícia, com eles? 1, 2, 3 e... 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Agora a gente vai fazer o seguinte: na palavra lancem, a gente bate uma palma. Na palavra ansiedade, a gente vai dar um pulo e tem que falar a palavra junto. Será que a gente vai conseguir? 1, 2, 3 e... 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Conseguiu bater a palma, dar o pulo? E se agora na palavra cuidado, a gente tem que girar assim, ó. Fazer os 3 movimentos. A palma, o pulo e o giro. Falando as palavras, hein? Vamos lá juntos? 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
1 Pedro 5:7. Agora, será que a gente consegue só fazer os movimentos nas palavras e não falar nem a palavra lancem, nem a palavra ansiedade e nem a palavra cuidado? Só bater a palma, o pulo na hora certa e o giro. Será? Vamos lá? 1, 2, 3 e... 1 Pedro 5:7. Sobre ele toda a sua, porque ele tem de vocês. 1 Pedro 5:7. Que legal! Agora você vai falar todinho junto com a gente, sem movimento, sem nada, só para mostrar que você gravou aí na sua memória e guardou no seu coração. Vamos lá? 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. O que você faria se alguém muito importante fosse te visitar em sua casa? Talvez a visita do prefeito, de alguém famoso ou até mesmo da sua professora. Hoje nós vamos pensar em algo parecido na nossa história de hoje. Essa história está escrita no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 em diante. E ela começa nos ensinando que Jesus chegou à pequena aldeia de Betânia. Era um pequeno povoado a 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus chegou até ali em Betânia com seus discípulos. Provavelmente Jesus estava cansado, pois ele sempre passava o dia ensinando e acompanhado de tanta gente. Uns queriam seguir ele para serem curados, outros porque queriam tocar nele ou serem tocados, outros porque queriam aprender sobre seus ensinamentos, mas outros eram apenas curiosos. E sabe de uma coisa? Jesus dava atenção a todos, pois todos eram importantes para ele, assim como você e eu somos importantes para Deus. Deus criou você de maneira única. Você não é um acidente ou um atrapalho nesse mundo, mas você é a criação preciosa de Deus que Ele ama de maneira tão especial. O amor de Deus não é como o amor das pessoas, que muitas vezes nos decepciona, nos deixa tristes. Às vezes as pessoas amam, de repente não amam mais. O amor de Deus é tão especial que Ele quer que você seja feliz enquanto viver aqui na terra, mas que algum dia você também tenha a alegria de viver na casa dEle no céu, onde tudo é correto e perfeito, assim como Ele é. A Bíblia nos diz que Deus é santo. Isso significa que não tem maldade nenhuma nele, nem pecado nele, nem na casa dEle. Às vezes acontecem coisas no seu dia a dia para te afastarem do amor de Deus. Mas veja o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fique atento, conheça mais, aprenda mais sobre o amor de Deus, seja amigo dele e não deixe que as coisas do dia a dia te afastem dele, porque você e eu somos importantes para Deus, como todas aquelas pessoas eram importantes para Jesus. Por isso ele dava atenção a todos. E naquele dia, Jesus foi até uma casa muito especial. Era a casa de uma família muito querida, pessoas que ele tinha um grande carinho e amizade. Era a casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus gostava muito deles, e eles com certeza gostavam muito de Jesus. Imagine só ser amigo de alguém especial e ainda receber essa pessoa em sua casa. Mas Jesus não era como as pessoas especiais que eu falei no começo, como o prefeito, alguém famoso, ou até mesmo a sua professora. Ele era e é o Filho perfeito de Deus, que veio para salvar as pessoas do pecado. Imagine a alegria da família por recebê-lo em sua casa. Imagine só a alegria deles. E sabe, Maria não perdeu tempo, ela correu para se sentar aos pés de Jesus e ver as coisas que ele ensinava. Maria não estava fugindo de tarefas, de outros trabalhos, mas ela sabia que aprender de Jesus era muito importante. Imagine só poder sentar pertinho de Jesus. Ela largou todas as coisas e ficou ali pertinho de Jesus.
Que alegria poder ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela não queria perder nada do que Jesus ensinava. E ela ficou ali esperta, prestando atenção em tudo. Será que você agiria como Maria? Será que você também ia parar tudo que está fazendo para ficar pertinho de Jesus? Sabe, eu tenho um desafio para você. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, conheça mais sobre Jesus e o adore com sinceridade. Hoje em dia, muitas pessoas falam que conhecem Jesus. Às vezes é verdade, conhecem mesmo. Mas muitos não o adoram com sinceridade. Apenas fazem coisas por obrigação. Será que você é uma dessas pessoas? Talvez você tenha passado muito tempo do seu dia aprendendo coisas novas, como coisas do dia a dia, mas não tem lido a Bíblia para aprender sobre Jesus. Como você vai adorar Jesus assim, se você não dá o lugar de prioridade na sua vida? Adorar Jesus com sinceridade é mais do que ir na igreja, participar da escola dominical, é colocar Ele como prioridade no seu coração e dia a dia fazer as coisas que agradam a Ele. E infelizmente hoje em dia muitas pessoas e até crianças aprendem tudo sobre jogos de videogame, celular, séries e temporadas da internet, da televisão. Acabam até colocando essas coisas como prioridade em suas vidas. Mas não é isso que Deus quer para você. Não que essas coisas sejam pecado, que você não deva assistir, brincar ou se divertir. Não é nada disso. A preocupação é porque talvez você está dedicando muito tempo de sua vida a essas coisas e não está se dedicando a conhecer e adorar Jesus e ser amigo dele. Então, pense nisso. Pense no que a Bíblia diz em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, se você já tem Jesus como seu Salvador, conheça sobre Jesus e o adore com sinceridade. Será que você agiria como Maria? Bom, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus aprendendo sobre as coisas que ele ensinava, sua irmã, Marta, não parava de trabalhar. Ela varria, passava pano, tirava o pó, lavava a louça, corria de um lado para o outro, fazendo as coisas que toda dona de casa faz para deixar a casa limpinha. O problema não era esse, que ela queria deixar a casa limpinha. O problema é que ela estava perdendo a oportunidade de passar tempo com Jesus. A Bíblia diz que ela estava agitada fazendo o serviço de casa. Marta agia como as pessoas que encontramos no nosso dia a dia. As pessoas andam agitadas e afastadas de Deus por causa do pecado. É comum ver as pessoas, adultos e crianças, cheios de tarefas, trabalhos, cursos, coisas que ocupam tanto do seu tempo que acabam não aprendendo sobre o que realmente é importante, que é aprender sobre a palavra de Deus. É ruim saber que todas as pessoas que nascem com um problema terrível que nos afasta de Deus. E pior ainda, que pode levar as pessoas para um lugar de sofrimento e dor separados de Deus para sempre. Isso é o que o pecado faz. Pecado é tudo que desagrada a Deus, como brigas, desobediência e adorar coisas e pessoas. Talvez você está pensando, eu não tenho pecado. Mas tem sim. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então pense nisso e seja diferente das pessoas que encontramos no dia a dia, que agem como Marta, agitados para lá e para cá. O errado da atitude de Marta é que ela estava dando prioridade ao trabalho, ao invés de dar prioridade a Jesus e aos seus ensinamentos. Ela estava perdendo a oportunidade de passar tempo com Jesus. Marta estava tão agitada fazendo as tarefas de casa e servindo Jesus que ela até questionou Jesus. Ela queria que Jesus desse uma bronca na irmã dela, em Maria. Ela pensava que o que ela estava fazendo era mais importante. Veja só o que ela disse. Ela disse assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado com que eu fique servindo sozinha? Mande para
que ela venha aqui me ajudar. Está escrito em Lucas 10:40. Ela queria que Jesus desse uma bronca em Maria, porque Maria estava sentada nos pés de Jesus, ouvindo ele ensinar. E Marta limpando, arrumando, fazendo tudo sozinha. Ela queria que Jesus mandasse Maria se levantar e ajudar ela. Mas imagine como Maria se sentiu ao ver a irmã falando dela daquela forma. Talvez Maria ficou até sem graça com tudo aquilo. Mas ao invés de dar bronca em Maria, que estava sentada, Jesus falou com Marta. E ele disse assim, Lucas 10:41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus chamou a atenção de Marta porque ela estava preocupada com as coisas do dia a dia, ao invés de estar preocupada em conhecer mais de Jesus e adorar Ele com sinceridade. Mas e você? O que você tem aprendido sobre Jesus? Você tem adorado a Ele com sinceridade no seu coração? Saiba que Jesus merece um lugar especial em sua vida, um lugar de destaque. E você deve conhecer mais sobre Ele a cada dia de sua vida. Sabe como fazer isso? Leia a palavra de Deus e vai aprender coisas especiais sobre como Jesus veio ao mundo para pagar pelos pecados de pecadores como eu e você. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Quer dizer que não tinha nada de errado com ele. Ele era correto em todas as coisas, mas mesmo assim assumiu o lugar de castigo que era meu e seu e de todas as pessoas do mundo. Quando Jesus se tornou adulto, fizeram ele carregar uma cruz pesada, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E em nenhum momento ele reclamou, saiu batendo nas pessoas que faziam ele sofrer. Ao invés disso, ele pediu que Deus as perdoasse porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Jesus não só carregou a cruz, mas foi também pregado nela. E ali ele derramou o sangue dele para limpar a sujeira do pecado da nossa vida. E 3 dias depois da morte dele, ele ressuscitou. Quer dizer que ele está vivo. E ele quer ser seu amigo. E quer que você aprenda mais sobre ele e o adore. A Bíblia diz em João 15:3: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então eu pergunto para você: você tem aprendido sobre Jesus? Aprenda cada vez mais sobre Jesus e o adore com sinceridade no seu coração. Era isso que Jesus estava falando para Marta, para ela não se agitar com tantas coisas, para não dar prioridade às coisas do dia a dia, pois Marta colocou o trabalho de casa em primeiro lugar, e isso sim era errado. É importante que todos nós façamos as nossas tarefas de casa, da escola, do trabalho, mas essas tarefas não podem nos ocupar o tempo todo. É preciso que você separe um tempo do seu dia para aprender, para conhecer sobre Jesus e adorá-lo com sinceridade no seu coração. Jesus quis dizer que Marta estava gastando mais tempo com o trabalho, com as tarefas, do que com ele. Ele não quis dizer que o trabalho e a tarefa não eram importantes, mas que ela precisava tomar cuidado em como ela estava dividindo, gastando o tempo dela. E veja como Jesus terminou essa história. Ele disse assim, em Lucas 10:42: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus não estava dizendo que o trabalho de casa não era prioridade, nem que Maria não deveria ajudar a irmã, mas ele estava ensinando que aprender de Jesus e da palavra de Deus deve ser a nossa prioridade. Aquelas irmãs aprenderam grandes lições com Jesus em sua casa naquele dia. Mas e se tudo isso tivesse acontecido com você e sua família? Como você agiria? Você iria correr para arrumar tudo ou se sentaria para ouvir Jesus ensinar? Lembre-se que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, conheça sobre Jesus e o adore com sinceridade. A vida passa tão depressa, não é mesmo? Muitas coisas que escolhemos fazer no dia a dia tomam tanto do nosso tempo e muitas vezes é até um desperdício de tempo quando colocamos essas coisas como prioridade. Pense nisso. E no que você tem feito com o seu tempo? Você tem lido a Bíblia? Tem conhecido mais sobre Jesus e a palavra de Deus? Tem adorado Jesus com sinceridade no seu coração?
Ou tem dado lugar de destaque para jogos de videogame, celular, séries, temporadas da internet ou alguma coisa que tem tomado o seu tempo? Fale com Deus em oração e peça que Ele te mostre o que tem tomado lugar de destaque no seu coração, na sua vida, tem tomado o seu tempo. Peça que Deus te mostre e te ajude a controlar essas coisas e não ser controlado por elas. Depois disso, leia a Bíblia para conhecer mais sobre Jesus e adorá-lo pelo que Ele é e faz na sua vida a cada dia. Desde que Jesus seja seu amigo e passe um tempo do seu dia com Ele, ao invés de viver agitado por aí. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então não viva agitado, ansioso, preocupado, cheio de tarefas, mas confie que Deus está no controle de todas as coisas e passe tempo com Jesus. Porque se você já tem Jesus como Salvador, conheça sobre Jesus e o adore com sinceridade. Mas, para adorar Jesus de verdade, você precisa conhecer Ele, entender o que Ele fez para te salvar. Lembra que a Bíblia diz que todos são pecadores? Que Jesus é o único que pode te salvar do castigo do pecado? Por isso você precisa reconhecer seus erros, crer no amor e sacrifício de Jesus e o recebê-lo como Salvador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez hoje é o dia que você tomará essa grande decisão em sua vida se você nunca fez isso antes. Então ore e fale com Deus, que você entende que é pecador, que acredita em Jesus e quer recebê-lo em seu coração. Depois disso, procure ler a Bíblia, até ir numa igreja para continuar aprendendo sobre Jesus. E assim eu termino com esse grande desafio para que você conheça mais sobre Jesus e o adore com sinceridade. Quero conhecer a Cristo Jesus. Sua graça me libertou sim ao morrer na cruz, mas ressuscitou, ao céu se voltou. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo Jesus, a Ele servir, obedecer, andar na luz. Eu vou confiar, a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. E agora, no nosso momento de oração, nós vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a conhecer mais sobre Jesus e adorá-lo com sinceridade. É isso mesmo, sabe que muitas vezes a gente acaba se empolgando em conhecer mais sobre as séries que a gente assiste, sobre os filmes ou até mesmo sobre a vida dos famosos. E aí a gente acaba esquecendo de conhecer mais sobre Jesus. A gente acaba deixando ele de lado, não é mesmo? Muitas vezes a gente está tão preocupado em agradar os nossos amigos, preocupado com os nossos familiares, às vezes até com as pessoas doentes, às vezes até a gente vai na igreja, mas esquece de estar com o coração sincero, adorando realmente a Jesus. Então, esse é o nosso pedido de oração de hoje, para que Deus nos ajude, para que possamos conhecer mais sobre Jesus e para que possamos adorá-lo com toda a sinceridade do nosso coração. Então vamos orar? Você aí da sua casa, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais um culto no lar. Nos ajude a conhecermos mais sobre Jesus e realmente a cada dia possamos adorá-lo com sinceridade, com o coração tranquilo, buscando fazer sempre a vontade de Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. E aí, Tia Lê, beleza? E aí, Augusto, tudo bem? Tá sentindo o cheiro, Tia Lê? Cheiro do quê? Você não tomou banho? Tomei, Tia Lê, de canequinha. Então é perfume novo, é isso? Também não, Tia Lê. Também cheiro não. de bolo. É verdade, hein, Augusto? Muitos dos nossos amigos estão fazendo aniversário. essa semana. Então corre lá pra gente mandar os nossos beijinhos.
Porque depois tem bolo, eu acho, hein, tia Lê? Será? Bom, eu já tô aqui com a minha lista e vou começar mandando beijos pra Tamires e pro Gabriel Sucupira! Um super beijo também pros nossos amigos, o Caio e o Juan lá de Piratininga. E pra mamãe Daniela, um beijo! Ah, beijos também pra Salete Tiepo, pra tia Lina e pro nosso primo Leandro Faria e toda a família dele. É isso aí, um beijo! Mua! Um beijo também pro Miguel Mendonça, pro Tiago e pro João. Ah, beijos também pra Vasti Bueno, pra José de Azevedo. Pra quem mais? Conta aí. E também um beijo pra Dona Gerlene e pro Fontana. Um beijo! Ah, isso aí. Beijos também pra Roxana Lima, pra Andréia Miranda e pra toda a família Levorato. Levorato, é isso aí, um beijo pra todos aí, hein? Mua! Um beijo também pra Karina Bueno, pra irmã Regina, pro irmão Benê e pro Pedro, nosso amigo. Ah, isso mesmo. E um beijo também pra Camila Poppin, pra Fabiola e pro Felipe. É isso aí, um beijo. E um super beijo agora pra sua tia, pra tia Érica, tia da Lari, irmã da tia Daia, não é? Ah, isso aí, pra ela e pro Léo. ó. Léo, nosso amigo, um beijo. Mas também temos beijos pra Lilian Gauer, pra Maria Guedes, pro Paulo Ferreira e pra Daniela. E também pro Enilson e pra Damares. Um super beijo também, sabe pra quê? Pra quem? Pra Solange e pro nosso amigo Ale. O Ale. Ale, um beijo. Beijos também pra Sara, pra Daiane Teixeira e os filhos dela, o Nicolas e a Júlia. É isso aí, um beijo. Ah, também tem um super beijo pra Eliane Rocha, pra Lidiane Mônico. E agora chegou a vez dos bolos. Opa, quero dizer, dos aniversários, tia Lê. É isso mesmo, hein, Augusto? Então, nós vamos começar mandando um beijo super especial pra Luciana Fournier. Que fez aniversário, né, tia Lê? É isso aí. E falando em aniversário também, um beijo pra tia Poliana, que também fez aniversário essa semana. Um beijo. Ah, é isso aí. E aproveitando também, um super beijo especial pro Luiz Henrique, que não perde um É bolo isso no ar, hein? aí, tia Lê. E também ela que faz um bolo muito gostoso. A tia Eliana também fez aniversário. Tia Eliana, parabéns, um beijo. Ah, isso mesmo. Mas também tem alguém que está fazendo aniversário hoje. Será que vai ter bolo lá, tia Lê? Será que vai ter, Augusto? Não sei. Se der tempo, eu vou lá, tia Lê. Vai? Ah, eu vou. Ah, tá bom então. Então um beijo super especial pra quem, Augusto? Pra tia Daniela Lourenço, a tia Dani Chique. Ah, isso mesmo, hein? Ó, um beijo super especial, E hein? os nossos parabéns, né, tia Lê? Ah, isso mesmo. Se você quiser beijo no nosso próximo culto no lar, é só mandar um recadinho pra gente, não é, É Augusto? só escrever e mandar uma mensagem. Mas, tia Lê, já que a gente tem que comer bolo, então vamos dar um tchau pro pessoal e até o nosso próximo Culto no Lar. Tchau, um beijo!